Aleluya. Bueno, hermanos, yo quiero hablar de algo muy actual, pero que hace tiempo, pero aún es actual. ¿Alguien tiene conocimiento que está a ocurrir en Brasil? Sí. ¿Y cómo están vosotros con relación a esto? ¿Ah? ¿Tranquilos o no tranquilos? ¿Qué tal están? Interesante. Yo estaba mirando ayer me desperté por la mañana y encendí la tele para mirar un reporteo. Pasó que en Chile, en Venezuela, incluso los venezolanos ahora ya están más preocupados con lo que está pasando en Amazonia do que con Maduro. Vale, y ahí vamos. Europa, Francia, estão todos aí preocupados que está a queimar o pulmão del mundo, não? E há uma expressão em Hechos 17, 23, se não estou equivocado, não, 17, 16. Hechos 17, 16. ¿Ya está ahí? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Este verbo, enardecer, que quiero hablar un poco. ¿Sabe qué quiere decir enardecer? ¿Ah? Vamos, hermanos que están ahí, hicieron la facultad, estudaram desde niño na Espanha, e compreendem todo. Vosotros aí que vêm de Sul-América, que cresceram falando em espanhol, e hay que ler a Bíblia, não? Não hemos puesto isto ayer aqui, não? Vale. Enardecer quer dizer estimular, atizar, instigar, entusiasmar, excitar. Puede decir también enlouquecer. ¿Vale? Esto quiere decir enardecer. Entonces Pablo, llegando en Atenas, estaba estimulado, excitado, enlouquecido. Estaba deseando algo. Porque Pablo chegou em Atenas e mirou que tinha muitos altares a muitos deuses. E tinha um altar a um Deus desconhecido. Então, hoje, voltando um pouco, hoje vivimos dias que as pessoas estão enardecidas. Ayer por la mañana, duas chicas, não me acuerdo de que país, escreveram Amazonas em sua espalda, quitaram a roupa, echaram as tetas ao aire. Amazonas! Vi Amazonas! Não, a coisa está assim. Echaram um color rojo em seu corpo. Alguém has visto isto? Echaram um color rojo, estão aí a la calle. As chicas de países por aí estão a acabar com tudo. E digo, que interessante isto. Estão todos enardecidos. Estão aí com tantas coisas. Ayer, quando ia a deixar o hotel que estava, de broma, falei à mulher, mira que tem que pagar uma taxa para um país de turismo, não? E disse, eu não vou pagar esta taxa, por que tenho que pagar? Estava de broma. E a mulher falou assim, tu eres brasileiro, a mim me gostaria matar uma pessoa no Brasil. Eu digo, vale, quer matar Lula? Já lo sabia que não era Lula que estava se referindo, não? E ela falou, não, quero matar a Bolsonaro. Eu digo, mas que passou com o Brasil que tu queres matar? Porque está queimando, estava enardecida, está queimando a Amazonas. Eu digo, uau. Eu estava a mirar o reporteio há 30 minutos, está queimando aqui em Portugal também? Não lo sabes? Se queimou aqui Gran Canária como uma semana quase todo, também não lo sabes? Não he ouído a nadie dizer que Pedro Sánchez teria que ir à la cárcel porque queimou Gran Canária aí, o pior incêndio dos últimos 10 anos.
Hace un año también se quemó en Portugal, aquí, no sé si te acuerdas, Abril, la chica que estaba ahí, aquí se quemó, murió 11 personas, se estropeó un montón, no me acuerdo que hablaron que el primer ministro tendría que ir a la cárcel, pero solo en Brasil, que el presidente tiene que ser echado fuera o ir a la cárcel porque se empezó un incendio. No estoy diciendo que las personas que lo hicieron no tienen su responsabilidad, sí que lo tienen. Y también no estoy aquí para hablar de política, estoy para hablar de enaltecer. No pierda el foco, la meta. Solo estoy aquí a enaltecer a vosotros com relação a esta palavra. Percebo que já está um pouco excitado com relação a isto, não? É isto mesmo que desejo. Perceba que nos enaltecemos com tantas coisas. Há um ano, 2 anos também, em França, aí, fizeram um protesto. Salieron a la cárcel, tumbaron los coches, echaron fuego a los coches, palos en la policía, ¿se acuerdan de esto? El pueblo estaba enaltecido. Y así, ahora aquí también, esta semana en España, una vez más, una mujer murió, y salieron a la calle a por ellas, ¿no? Estaban enaltecidos. ¿Cómo se puede? Una mujer más murió. Todo esto es enaltecer. Ou seja, quando ocorre algo que nos toca, nos quedamos enaltecidos. E Pablo estava enaltecido quando chegou em Atenas, essa cidade que tinha muitos altares a muitos deuses. E era um povo muito idólatra. Né? E se tu corres aí não agora, por favor, pero em tu casa, tu chega aí na internet e hace uma pesquisa com relação a Atenas, naquele tempo, tu vas encontrar uma pesquisa que vai dizer que Atenas tinha como 30.000 dioses. ¡Wow! Creio que houve tempos na história que Atenas tinha mais deuses do que habitantes. Alan, 30.000. Então, tinha dioses para todo. Nos cuenta la história que tinha incluso um altar a um Deus desconhecido. E é interessante isto, porque se tu, em tu casa de novo, por favor, porque depois se tu te quedas em tu móvel, eu vou falar contigo, tu pode que não vuelva mais. Tem uma irmã aí que um dia estava em seu móvel, a ver com ele, não mais voltou. Estou a perceber que não vem. Eu digo, uau, se enalteceu muito, ama muito seu móvel, la verdade. Tanto que não volve mais, não passa nada, volverá a seu tempo. Vale. Sabe por que tinha um altar aí a um Deus desconhecido? Sabe tudo mais? Nos conta a história que 500 anos ou 600 antes de Cristo, tinha um profeta chamado Epimenides. Vale? Tinha um profeta neste tempo que uma cidade tão idólatra, pero tinha este profeta que dizia, mira, solo há um Deus. Solo há um Deus. Aunque vosotros esté aí com tantos altares, com tantos deuses, em la realidade só existe um Deus. Então esse profeta Epimenides, qualquer coisa assim, ele falava, solo há um Deus. Nos conta a história, que tu puedes buscar na internet também, que houve uma praga muito grande em Atenas em um tempo, e então começaram a fazer sacrifícios para todos os deuses. Pergunto eu a ti, pergunta a tu vecino, a praga cessou? Pergunta a tu vecino. Não cessou. Como não cessou, se acordaram de este profeta que vivia aí e que dizia, solo há um Deus, solo Ele pode manifestar poder.
Então, como já tinham intentado de tudo, chama este profeta, este Epimênides, chama este aí. Eles chamaram. Então, nessas cidades antigas, aqui incluso há areópago em alguns sítios. Aqui há cidade que tem, não? Quando tem que se arreglar algo que é importante, chama todas as pessoas, vamos ao areópago. Pablo muitas vezes estuvo aí em areópago. E chamaram a este homem e ele se puso em el areópago. E falou, mira, temos que fazer sacrifício. Pero onde vamos fazer sacrifício? Então correu algumas ovelhas e falou, vamos deixar algumas ovelhas aqui e vamos esperar a onde vão essas ovelhas. E onde elas se quedarem, então aí vamos fazer sacrifício. E então puseram as ovelhas em el areópago e as ovelhas começaram a caminhar e chegaram a sítio que não tinha nenhum altar. E aí então este profeta falou, aqui vamos sacrificar estas ovelhas. E sacrificaram e a praga cessou. Este profeta aí, não encontramos ele na Bíblia, pero aí sua história fora da Bíblia, seu nome Epimênides, que está ano 500, 600 antes de Cristo. E aí onde ofereceram este sacrifício, então, que fizeram as pessoas? Ergueram altar ao Deus desconhecido. 500, 600 anos depois, Pablo chega aí. E Pablo, por certo, conhecia a história deste profeta, porque incluso depois, em outro livro da Bíblia, Pablo hace menção de escrito dele. E Pablo habla sobre este Deus desconhecido. Pablo estava, de que maneira? Enaldecido. Então, irmãos, Pablo estava enaldecido com a idolatria que havia em Atenas. E eu quero ministrar, falar nesta manhã, para que haja cambio em nossa maneira, muitas vezes, de pensarmos, reflexionarmos, ou ter nós temos uma maneira de pensar. Sabe o que passa? Sabe por que sou pastor da Igreja La Vida? Sabe por que sou pastor de La Vida? Tem ideia por que sou pastor de La Vida? Não, te vou falar hoje. Sou pastor em La Vida porque dia me apaixonei por la maneira que os pastores de La Vida falam da palavra de Deus. Porque me fizeram cambiar minha mentalidade. E quero dizer para ti, toda minha intenção, falando para vosotros, é cambiar vossa mentalidade. Porque a palavra de Deus tem que nos renovar dia tras dia. Não é para llenar de conhecimento. Se tu só és llenado de conhecimento, me compreendas com relação a isto. Todo o conhecimento adquirido, dia tu serás juzgado por ele. ¿Me has entendido? Porque uma vez que tu has adquirido conhecimento e não praticou, tu serás juzgado, porque tu não poderás dizer, eu não lo sabia. Nesse sentido, é melhor ser ignorante do que ser sábio. Porque o sábio será juzgado por sua sabedoria, e ele ignorante juzgado por sua ignorância. Pero me encantava chegar na igreja La Vida, e os pastores falavam uma palavra que me traía uma revelação de uma prática. E tudo que habla a vosotros é uma revelação que vai generar uma prática. Porque uma palavra que não genere uma prática, para que me serve? Não? Aunque tu vá à escola e tem 100 raiz quadrada e tu não sabes, pero dia algum vai falar, agora já lo sei
como tenho que poner isto em prática. E eu quero dizer a ti, toda a palavra nuestra não é para generar conhecimento, nem frição, nem não, é para generar uma prática, porque isso sim cambia a vida de um homem. Então, estou falando hoje sobre enaltecer, para que isso genere cambio em tu vida, uma prática nova, revolucionária, porque isso sim hará toda a diferença em tu vida. E então, hablando de enaltecer, Pablo chegou aí frente a uma idolatria e falou. Começou a sentir-se desafiado, sentir-se motivado, enaltecido a fazer algo com relação a esta situação. Agora, se tu empiezas a ler um pouco atrás del capítulo 16, quando Pablo começou viagem missionária, então no capítulo 16, muito rapidamente eu vou falar para ti o que ocorreu. No capítulo 16, Pablo encontrou com Timoteo. Tuvo uma visão com relação a mancebo de Macedônia que falava, passa, chamava ele a Macedônia. Quando ele empieza sua viagem hacia Macedônia, esta região, o que ocorre? Primeira cidade, Filipos. O que ocorre em Filipos? Webert, maestro da Bíblia. Filipos. Em Filipos tem o carcereiro. ¿Se acuerda? Pablo começou a fazer viagem que o Espírito lhe enviou e chega aí, começa a falar de Deus. Os judíos hablam, Pablo é azotado. Quando está azotado, se põe no cárcere inferior. Pablo e Silas, que também havia tomado uma paliza, estão alabando a Deus. Pablo estava enaltecido? Sim ou não? Sim que estava. Só que estava enaltecido em la direção correta. Quando tu tomas uma paliza, tu te quedas enaltecido. Se lhe corro quando salga de aqui te mato. Não é assim? El dia que te encuentre en la calle, prepárate e vai passar com mi viga sobre tu cabeça. Sabe o que é uma viga, não? O que tem uma carroça atrás, assim, de romanos, não? Sim? El Pablo falava, el dia que le cogen la calle com mi caballo blanco, te vai passar com mi coche sobre tu cabeça, que tu que me has pegado. Quantas vezes não nos ocorre algo que não é bueno e nós logo falamos, se te cojo, te mato. Vas conhecer uma pessoa enaltecida. Não é assim? E Pablo estava enaltecido. Em la cárcel, estimulado a alabar a Deus. Alabar a Deus. Deus le havia enviado. Primeira ciudad, e la paliza viene. Pablo en la cárcel, alabando a Dios, glorificando a Dios junto con su compañero Silas. Un gran terremoto, el cárcel solo se abre, las celdas, nada más ocurre. La salvación de una familia ahí. ¿Por qué ocurrió la salvación de una familia? Porque el hombre se enalteció de la manera correcta. ¿No? Quando tu te permites ser incitado, estimulado por el Espírito de maneira correta, tus hechos, tus atitudes serão corretas e vão generar vida. Pero quando nós outros somos enaltecidos de maneira equivocada, generamos muerte. Isto é graça. Isto é graça. Que é graça?
alabar a Dios después de llevar una paliza. No. Las cosas no salieron como nosotros planeamos. Y nosotros glorificamos a Dios. Y esto genera vida. Entonces, Pablo está aquí en la cárcel. Después que es azotado en la cárcel, después de la salvación del carcelero, Pablo se va a Tesalónica. Llegando en Tesalónica, los judíos que estaban en Filipos han sabido que Pablo estaba en Tesalónica. Va ahí, genera un alboroto. Las cosas no se quedan bien. Pablo una vez más tiene que salir de ahí, de Tesalónica. Huir de la ciudad. Y se va a Berea. Llega en Berea. Habla que los bereanos eran más, tenían una actitud diferenciada porque oían a Pablo hablar, iban a mirar la Biblia, las escrituras y tal, pero ocurre de nuevo un alboroto. Entonces ahora Pablo llega en Atenas y aquí en Atenas Pablo está enardecido porque la ciudad era idólatra. Tenemos un reto, 700 personas. Solo lograremos 700 personas si nosotros estuviéramos enardecidos con idolatría. Hay idolatría, hay personas que hablan, no existe Dios, no hay Dios. Y cuando una persona habla para ti, no hay Dios, tranquilo. Tú hablas que no hay Dios, tranquilo. Tú eres un idólatra, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuando estamos tranquilos a tudo que ocurre, não estamos enardecidos. E se não estamos enardecidos, não estamos estimulados, não vamos fazer nada. E quando não hacemos nada, nada ocorre. Pero quando nos enardecemos, ou nos sentimos estimulados, excitados a fazer algo para cambiar a situação, então, algo tremendo de Deus vai ocorrer. Aqui habla que no versículo 23, porque passando e mirando vuestros santuários, hallé também um altar en el cual estava esta inscripción: ao Deus no conocido, al que vosotros adorais, pois, sem conheceres, és a quem eu vos anuncio. Pablo, com sabedoria, não chegou aí apontando e falando, mira, vosotros não tem o que fazer, sois idólatras, para vosotros não há salvação. Pero Pablo percebeu a oportunidade aí, começou a falar, e nesta cidade foi generada uma igreja. ¿Por quê? Porque um dia um homem se permitiu ser enardecido por las circunstâncias. Como está tu célula hoje? Tu que eres líder de célula. Muitas vezes, hablo por mim. Quando chega uma pessoa para mim e habla assim, pastor, sabe que tenho que cambiar de cidade e me vou, ou tenho que cambiar de país. Isto é muito comum aqui. As pessoas vêm e vão. Tudo depende do Deus dinheiro, onde esteja chamando mais, não, porque Deus dinheiro chama forte. Onde Deus dinheiro chama, nós vamos. E a pessoa fala assim, pastor, tenho que marchar-me. E digo, uau. Estava seguro que esta pessoa ia ser parte de minha equipe. Estava seguro que esta pessoa ia volver-se um líder, um discipulador, um anfitrião, ia ser parte desta história. Pero se marchou. E me quedo enardecido, muitas vezes, Tutimés. Muitas vezes em reunião aqui, nós outros em minha oficina falamos que estamos enardecidos. Pero muitas vezes nós quedamos enardecidos de la maneira equivocada. Nós quedamos enardecidos com relação a tantas coisas, pero de la maneira equivocada. Não? Pero não nos enardecemos de la maneira correta. Outro dia
hicimos serviço aqui e dado a oportunidade para os irmãos entregar uma palavra profética. ¿Se acuerdan? Tu mulher falou que via grandes palas. E uma irmã falou, pastor, eu vejo vento muito forte. Uau, vento, palas, energia, uau, isto é forte. Pero sabe o que passa? Que quando vem vento muito forte, leva as hojas. E uma irmã falou assim, pastor, veio que muitas hojas amarelas estão sendo echadas fora. E sabe o que passa? Que quando as pessoas se vão, eu me quedo, ¿por que han ido? ¿Por que han ido? Me quedo enardecido, malo. Pero eu deveria mirar assim, bueno, se estes han ido é porque vem uma florada nova. Porque tempo de hojas verdes está chegando. Porque é uma oportunidade para nós trabalharmos para llenar todas estas silhas. E quanto espaço há? É a oportunidade de ir a por los 700. ¿Por quê? Porque estamos enardecidos com essa situação de pessoas que se marcham por tantos motivos que muitas vezes não é propósito de Deus. E quando uma pessoa de tu célula, Herbert, se marcha e tu miras a situação e percebes que não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus, é só uma decisão, tu te quedas enardecido. Pero te quedas enardecido em contra a pessoa ou te quedas enardecido, agora tenho que fazer algo para llenar esta silla que se quedou vazia. ¿Percebes? Nos quedamos enardecidos com a motivação correta. Mira que há uma oportunidade aqui, há uma oportunidade aqui, há uma oportunidade. Não? Temos que perceber as oportunidades. Temos que nos quedar desafiados, enardecidos. Chegamos em Espanha, de Brasil, chegamos em Espanha, de Venezuela, chegamos em Espanha, de Colômbia, de El Salvador, de Bogotá, de Chile, seja onde seja. Em nossos países, quizás, não tenha tanta idolatria. Quizás seja mais sencillo predicar o evangelho. E quando tu chega na Espanha e que tu hablas de Deus a uma pessoa e habla, não creio em Deus. Tu deveria quedar-se enardecido, desafiado, incitado. Então, se Deus me trajo aqui, porque aqui Deus quer manifestar seu poder através de minha vida, e esta é a oportunidade que o poder de Deus se manifieste, onde há oscuridade, aí que a luz se vai manifestar, porque se há oscuridade, aí que Deus me chamou, aí que Deus me puso, porque aí vou predicar, e um espanhol será salvado. Uau! Pero muitas vezes nos quedamos enardecidos e dizemos assim, é muito difícil, aqui não nos vai, aqui não nos sale, aquelas coisas não ocorrem, e nós quedamos enardecidos em contra a pessoa, pero não enardecido uma situação que nos estimula a falar de Deus a pessoa. Percebe? Podemos nos quedar enardecidos em contra a pessoa, pero não pode ser assim. Temos que nos sentir desafiados, estimulados, aún mais para falar de Deus a las pessoas. Muitas vezes, delante de desafio, que nos passa, tu podes ter uma decisão de retroceder ou ter uma decisão de ir mais allá. Eu quero dizer a ti, todas as vezes que ocorre uma situação que tu tens que decidir, vou mais allá ou vou retroceder, e tu eliges retroceder, tu estás a perder. A não ser que seja algo muito, muito planeado, retrocesso solo para te preparar para algo muito grande.
Pero muitas vezes percebo que é mais sencillo nos volvemos a uma situação que não nos genere tantos confrontos. Não sei, a mim me estimula o confronto. Quando uma chica que a mim me gostava assim, mais ou menos, falou, não te quero, falei, não passa nada, agora vou ter uma mais guapa. Vou por ela. É assim, lo melhor. Pero sabe o que passa com alguns? Quando uma chica assim, ele habla assim, não tem jeito. Tenho que correr esta mais feia que há, porque sou um fracassado. Algum homem habla assim? Adriana falou, já que de Brasil não me quiseram aí, é corrido lá mais bonita que é encontrada aqui na Espanha. Não é assim, Adriana? Este é de los meus. Assim? Pero poderia falar assim, me vou aí correr uma em minha cidade, em mais interior, uma que seja assim, que nadie lhe queira, esta me quererá. Pero falou, não, agora vou buscar uma na Espanha. Saiu de Jaru. Alguém conhece essa cidade? É como um pingo no mapa do Brasil. Quizás, não é assim? Ele saiu de aí e falou, já que em Jaru nenhuma me quer, vou correr uma na Espanha. Saiu enardecido de Jaru e falou, eu vou por lá melhor. Em tu rede, quando as coisas não saem bem, tu te quedas enardecido para falar, agora sim, que vou llenar esta rede. Agora sim que vou generar um discípulo a minha espécie. Agora sim que vamos conquistar ou, não, aqui na Espanha as coisas não nos saem. Percebes? Muitas vezes estamos falando, Deus me trajo aqui para uma paliza. Deus me trajo aqui para a cárcel. Deus me trajo aí e vem alboroto por detrás. Que visão é esta deste mancebo? Passa a Macedônia. Será que tinha comido muita comida pesada? Muito, como se é esta comida aí que hablamos sempre, que se hace aqui, por Deus. Muita paella e agora tenho a tripa llena, estou a ter sonhos que não são de Deus. Não, Pablo não falou nada de isto. Sempre que ocorria algo, Pablo sacava de uma situação contrária lo melhor. Sempre, sempre, sempre. Empieza a ler a história de Pablo. Incluso quando Pablo estava preso de caminho a la cárcel, para Roma, melhor, para ser juzgado por Roma, encarcelado, Pablo sacava lo melhor. E em Roma falou a reis, sempre a perceber uma situação melhor. Como tem sido tu vida? Tu tens sentido-se enardecido diante de las coisas que ocorrem em tu vida? Tu percebes, quando te echam fora de um trabalho, tu percebes a oportunidade de ir por um trabalho aún melhor? Quando tu célula, as pessoas não estão a ter ganas, tu percebes a oportunidade de tu liderazgo ser confirmado através de motivar as pessoas e generar em elas o mesmo coração que há em ti? Porque esta é a oportunidade. Correr a Alan, que é todo motivado, correr a alguns irmãos aqui, a Tutimés, que é todo motivado, correr irmãos aqui que eu conosco, que são todos motivados e falar, eu vou ser o melhor equipo, é sencillo, não necessito hacerlo nada, já são motivados. Isso também não me vai custar muito.
Pero encontrar aquellos que son menos motivados y generar en ellos el mismo corazón y percibir una oportunidad, una transferencia de ADN que va a cambiar la vida, esto es ser enardecido. É perceber uma situação que é contrária, pero perceber uma situação contrária, uma oportunidade de fazer algo grande. Pero muitas vezes, quando encontramos uma situação contrária, é mais sencillo hablar. Aqui não é possível. Quizás Deus se equivocou mandando-me a Macedônia. Não? Pero hermanos, quando nós outros temos uma atitude correcta, isto é tremendo. Quizás Epimênides, 600 anos antes, não supiera o que iba a passar depois. Não? Será que este homem imaginava que depois de 600 anos, devido a ter um altar, porque ele proclamava que existia um Deus que as pessoas não conheciam, que era um Deus único, pero ele deixou a oportunidade para Pablo chegar aí e começar uma igreja a partir de isto. Percebe como isto é profundo? Quizás hoje, tu sendo usado por Deus não percebe o que está sendo generado. Pero quando tu permite ser usado por Deus para algo que parezca pequeno, pero tu não tem conhecimento de que vai ocorrer adelante. Pero quando tu eres usado por Deus para empezar algo, ou para hablar algo, para estabelecer algo, este algo que tu estás a estabelecer, depois, em um Deus atemporal, que não está preso en el tiempo, Deus já estabeleceu algo muito grande. Porque a oportunidade de Pablo a falar a uma cidade, estabelecer uma igreja en essa cidade, ha sido 600 anos antes, um homem falou, há um Deus desconhecido. Quizás o homem falou, há um Deus desconhecido, há um Deus desconhecido, e as pessoas, há um Deus único, há um Deus único, há um Deus único, porque acuérdate que Jesus, Deus se revelou em Jesus 500, 600 anos depois desse homem. Hasta entonces, Deus não tinha se revelado. Então esse homem falava, há um Deus único, pero as pessoas não le conheciam. Pero depois Deus se revelou em Jesus. E depois, passado um tempo, Pablo habla, este Deus desconhecido, que era desconhecido naquele tempo, pero agora se revelou em Jesus. E vosotros matastes a ele. Pero esse Deus desconhecido é Jesus. Uau! O que quero dizer para vosotros? A hacer aquilo que tu tienes que hacer para Deus. Permítase ser usado por Deus. Porque quizás tu estés a mirar hoje e habla assim, isto aqui não tem um resultado que eu deseava. Pero se tu estás fazendo aquilo que Deus te chamou e desafiou a hacerlo, está fazendo, chegará o tempo que isto será herramienta para algo muito grande da parte de Deus. Pero eu tenho que hacerlo. Eu tenho que hacerlo. E eu tenho que ser desafiado, estimulado por Deus. Em um tempo que estamos a viver, que é mais sencillo as pessoas serem estimuladas de uma forma negativa. Tu te mes hablando, não me gusta. Está hablando muito fuerte. Grita muito. Me gusta, não me gusta. Pero as pessoas não percebem que deveriam usar isto como um estímulo. Mi líder, não me gusta para nada de meu líder. Pero tu percebes uma oportunidade para algo ocorrer? Ou só percebes uma oportunidade para echar as tetas ao aire? Como as mulheres estão nascendo por aí, como os homens estão nascendo por aí, pero não estão nascendo nada.
só estão aí a apontar e a falar mal e há pessoas que estão falando de aquilo que siquiera conhecem. Pero há uma oportunidade sempre de fazermos a diferença. Quando nós outros permitirmos ser enardecidos por el Espírito e perceber em la situação adversa, contrária, uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Eu me quedei muito enardecido por esta palavra. He dicho, está como guantes para esse tempo, não? Tempo que Deus nos tem preparado para chegar a los 700. ¿Por quê? Porque he percebido que depois de um vento forte, de hojas amarillas serem echadas fora, este árbol agora vai brotar. Selvas vão ser llenas. Um liderazgo forte, prevalecente vai ocorrer. Vamos evangelizar e as pessoas experimentarão de Deus. Vamos falar e as pessoas serão impactadas por Deus. Pastor, será sencillo? Puede que não. Puede que tu tenha que tomar uma paliza. Pero se tu tomar a paliza e se quedar enardecido de la maneira correta, uma família será conquistada, uma cidade será estabelecida, algo forte. Agora, se quando alguém esculpir em minha cara, porque estou falando de Cristo, e eu falar, o dia que te encontre por la calle, vou dar com mi torão em sua cabeça. Isto não é ser enardecido como Deus quer, pero ser enardecido como Deus quer, seja como seja depois de uma paliza, vou glorificar a Deus, seja chegando na cidade, huyendo de outros, chegando na cidade, e me quedo molesto, porque tem muitos deuses, pero este sentimento genera em mim um desejo de amor e de um querer para com eles, então se hace a diferença. Tu estás enardecido para este segundo semestre? Estimulado? Excitado? Há que estar expectante. Me encantam os ninhos. Eu tenho uma sobrinha de tão solo 5 anos. E quando sua madre lhe habla assim, mira, nós vamos de viagem hacia Brasil. E tinha como 30 dias aún. E pensava assim, amanhã vamos? Não, hace falta 30 dias. Passado um dia, amanhã vamos? Não, hace falta 29 dias. Amanhã vamos? Não, 28 dias. Estava enardecida, estava expectante, estava excitada, deseando. Fomos a fazer um viagem aqui, um pantano muito cerca, assim como 2 horas de viagem. Aún não tinha salido de Madrid. Salimos aí onde vivem Arroyo Molino. Quando chegamos em Mostre, chegamos? Não. Passado 30 minutos, chegamos. 10, chegamos. 5, chegamos. Eu disse, uau, cerra os olhos um pouquinho que já chegamos. Sabe, hermanos, isto é tremendo. Isto é tremendo porque estava enardecida, estava llena de expectativas. Eu quero hoje, nesta manhã, generar em tu coração, em tu mente, uma expectativa, uma excitação santa, não? Meu filho casou, agora 6 de outubro vai ser 1 ano. E quando chegou no último mês para casar, estava assim. Por quê? Porque em todo seu tempo de cortejo não tinha besado su corte, não tinha besado. Então estava lleno de expectativa para besar sua novia. Isto é tremendo. Tu tens uma célula.
Tu já has sonhado com tu célula llena e com um líder em treinamento que seja igual a ti? Tu estás enardecido para ter um Tutimes Júnior? Ou 2 Tutimes? Já começou a sonhar com eles? Não sei quem são, mas tu já has visto eles ter as mesmas atitudes ou melhores que tu? Já has mirado tu rede com 150, 170 pessoas e quando tu estiver com todas as tuas pessoas, algo tremendo está a ocorrer? Porque se tu não estás enardecido, expectante, estimulado, excitado para isto não vai ocorrer. Mas se tu estiver, então isso vai ocorrer. Se tu miras as pessoas e só encontras em elas pontos negativos, tu não estás estimulado para algo grande. Pablo mirou 30.000 deuses, pero encontrou um e falou: este aqui me estimula, ao Deus desconhecido. Tinha 30.000, pero tinha um que lhe estimulou. Percebes? Se tu eres um líder, tu tens que encontrar aí algo em tu célula que te estimule. Eu estou estimulado a uma igreja mais. He salido de uma reunião com o pastor Wilson, ele falou: preocupa-te em generar uma igreja forte para depois enviar. Eu digo: vale, estou de acordo. Pero não vou perder minha motivação de enviar um. Estou contento. Dário se marchou a Zaragoza. E sabe que temos que manter a Dário aí. Chegou a hora. Todos os meses, 1.000 euros. Sale de aqui para mantê-lo e ele tem que trabalhar fora. Pero hasta que tenha seus clientes, hasta que as coisas lhe salgam, eu não posso ser um padre irresponsável. Ou seja, de tudo que temos de compromisso, se sumou 1.000 euros mais. Pero eu estou enardecido. E se um dia vosotros não forem generosos na casa de Deus, eu vou sacar de meu dinheiro particular e vou pagar a Dário, porque sou enardecido. Estou estimulado a conquistar mais Espanha, aunque seja para correr de meus dinheiros particulares e poner aí, porque vamos conquistar. Sabes? Uma pessoa enardecida, ele percebe oportunidade em tudo. Tu já has percebido a oportunidade de generar 30 músicos para a Espanha inteira estar alabando a Deus? Tu tens que estar enardecido, desafiado, estimulado, excitado a isto. Cheguei aí em Badajoz, Pedro falou: Danilo está por todas maneiras tentando fazer com que tenhamos algo de alabança em Badajoz. Digo: uau, está estimulado. Está estimulado. Está aqui, pero está generando algo em Badajoz. Tu estás estimulado? Tu estás enardecido? Ou tu solo percebeu 30.000 deuses e tu hablas: aqui não há condições. Créeme, há uma oportunidade, há um caminho, perceba-lo e vá por ele. Pastor, pero aí me vão pegar, me vão dar uma paliza. Quando tu te derem uma paliza, empieza a alabar a Deus, que uma família será generada aí, algo grande será generado. Pero a por los 700.